ou menos o que o marceneiro tradicional estava acostumado, você tem praticamente o que eu costumo dizer que são 3 empresas dentro de uma só. Se você passa um pouquinho essa escala, você começa a ter outras preocupações com o seu produto, com a entrega, você passa a ter um volume maior. E eu falei aqui do grande risco, que tenha lucro, previsibilidade e que vai te dar um longo prazo, né? E isso impacta em custos, impacta em no nível anterior. Então, quando você faz isso, você corre sérios riscos. Como você não tem organização, e se isso aconteceu com você, é um bom indicativo de que você ainda não está preparado para o nível 4, uma linha superior de faturamento. Então, a linha ela vai abrindo uma distância entre eu aumentar o meu faturamento e eu manter os meus custos muito parecidos. 200 empresas que já tem mais que 10 funcionários, olha só, né? Dentro de fabricantes de móveis no Brasil. Posso ter uma loja na Zona Sul, eu posso ter uma loja em Alphaville, eu posso ter uma loja em cada local, que todos eles estão falando a mesma linguagem em termos de produto. Então, o seu software tem que te permitir isso. Ou buscar um modelo de negócio que te permita vender mais para o mesmo cliente, que é o que toda empresa busca. Queima passos nessa venda, você tem ou um problema de entrega, na entrega depois, ou você tem uma falha na conversão da venda. Me fugiu a palavra totalmente. Capilarização. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast do 0 ao 4.0 e hoje eu tô vindo gravar o restante de um vídeo que você deve ter visto aqui no canal. Se não viu, a gente vai deixar o card aqui, que era sobre os níveis da marcenaria. A gente trouxe aqui para vocês 3 níveis e para que o vídeo não ficasse tão longo e também para você entender que realmente é uma separação entre esses níveis, hoje a gente vai falar do nível da escala. Então, se você viu esse vídeo, queria recapitular aqui alguns pontos que a gente falou ali, que são importantes para você entender qual que é esse nível da escala. Então, vamos lá. Nós temos o primeiro nível que a gente falou lá, que é o nível, vamos dizer, o iniciante, o nível 1, onde você provavelmente entrou no mercado e muitas empresas já nascem grande, acontece, né? Mas não é a realidade da grande maioria das empresas. Isso para qualquer segmento, né? Quando a pessoa está começando uma empresa, geralmente não, a menos que você já tenha um poder financeiro, você começa com o básico, né? Com o básico, e hoje principalmente no mercado moveleiro, isso está muito fácil, vamos se dizer. É claro, exige de você um grande esforço, principalmente para adquirir o conhecimento, mas hoje está muito mais viável do que antigamente. Então, o primeiro nível é quando você fatura ali até 100 mil reais. Então, você vai ter de tudo. Vai ter empresas que faturam 20 mil reais por mês. Tem marceneiro que ele trabalha só com o serviço, né? Então o cliente compra a matéria-prima, ele vai lá e executa o serviço, então o faturamento dele é menor. E você vai ter vários modelos, inclusive os modelos que o pessoal chama de 4.0. Já expliquei aqui em alguns vídeos que o modelo 4.0 não diz respeito a como você compra o produto, mas sim a toda a revolução da indústria. Mas beleza, não é assunto para esse vídeo, vamos deixar para um próximo, a gente sempre tá retomando esse assunto aqui, mas as empresas ou as pessoas que se filiam a uma grande fábrica,
ou uma fábrica não tão grande assim, que faz com que você facilite a sua vida em termos de comprar o produto e somente você trabalhar numa parte do produto. Que se você já entendeu, se fosse separar em 3 grandes grupos, nós temos a parte de fabricação, nós temos a parte de comercialização e nós temos a parte da montagem. Certo? Quando você faz todo o processo, que é mais ou menos o que o marceneiro tradicional estava acostumado, você tem praticamente o que eu costumo dizer que são 3 empresas dentro de uma só. Então, no primeiro nível, ou você começa a comprar de alguém que produz, então você pode ser um lojista, você pode ser um estúdio. Estúdio é um escritório, né? Um escritório que acaba atendendo as mesmas demandas que um lojista, porém numa dinâmica de um atendimento mais personalizado, mais intimista, diferente de uma loja de rua que recebe o público ali, fica com as portas abertas e vai recebendo as demandas que vão chegando. E aí, ou você pode ser um carreira solo ali, ou muitos desses pequenos empreendedores começaram dentro da própria marcenaria, produzindo o seu próprio móvel, e aí o cara vai ganhando um certo corpo ali. Ok, esse é o primeiro nível. Então, se a gente fosse dividir ali numa escala, a gente poderia dividir que esse cara vai faturar até 100 mil reais. Quando você passou um pouco esse nível, você entra no nível 2, né? Que o nível 2 ele vai te requer um certo tipo de organização, seja ele na sua loja, na sua venda específico, ou seja ele para você que produz. Para você que produz, é hora de você começar a enxergar um pouco melhor os seus processos e começar a estruturar a sua empresa para uma empresa um pouco maior. A gente falou da importância de você se estruturar em termos de faturamento, em termos de você ter uma empresa organizada em termos fiscais, de você fazer uma boa gestão e fazer nota, retirar prolabore, coisas que vão te ajudar a aumentar o seu score como empresa. Não pensando só no dia de hoje, que talvez você deixar de faturar uma nota ou coisa assim vai te dar um retorno pro agora, mas ele vai te prejudicar futuramente. Então, quando você passa um pouquinho essa escala, você começa a ter outras preocupações com o seu produto, com a entrega, você passa a ter um volume maior. E eu falei aqui do grande risco, que você não conseguir evoluir o seu processo à medida que suas vendas crescem, porque você cria, você já tem um renome, você começa a receber bastante indicação, você começa a ter um volume maior. Então, quando você tem esse volume maior, você pode ter um problema de escala e você não consegue evoluir com o seu produto ao mesmo tempo que você evolui com as vendas, e isso é muito perigoso, realmente é muito perigoso. Mas passado essa segunda fase, você entra no terceiro ciclo, que aí sim você tem que tomar algumas decisões mais importantes, que é estruturar a sua empresa para ser uma empresa que de fato tenha lucro, previsibilidade e que vai te dar um longo prazo, né? E isso impacta em custos, impacta em você montar equipes, você estruturar a sua empresa para realmente passar para um outro nível. Sempre, né, de todos esses níveis que a gente falou, você tem sempre o risco de manter a mentalidade no nível anterior. Então, quando você faz isso, você corre sérios riscos aí de estar cometendo um deslize, né, em todos os sentidos, né? Porque no terceiro nível você já precisa, se você ainda não tem, se você chegou no terceiro nível, está faturando 300, 400, você tem ali e não tem um ecossistema de software,
você não tem um bom software de projeto, você não tem um bom sistema de gestão. Não necessariamente esse sistema precisa ser o sistema em si, mas já é uma demanda latente, então você precisa ter pelo menos processos que te ajudam nisso. Para daí você chegar no terceiro nível, que é acima de 1 milhão, ou 1 milhão por mês, enfim. Nenhuma das empresas que eu já conheci até hoje que batem 1 milhão de reais, elas conseguem fazer isso de forma desordenada. Você até consegue ter picos desordenados aí de repente eu vendi muito, vendi 1 milhão. E aí você passa, como você não tem organização, e se isso aconteceu com você, é um bom indicativo de que você ainda não está preparado para o nível 4. Tá? E aí você precisa se estruturar para isso. Por quê? Digamos que você chega lá, faz um grande esforço de venda e vendeu lá 1 milhão de reais. Muitas vezes esse 1 milhão de reais de faturamento é o que a gente fala, né? O faturamento ele acaba sendo uma métrica de vaidade, né? Porque você vendeu 1 milhão de reais, dentro desse 1 milhão de reais tinha um projeto só que era 500 mil. Faz sentido você se organizar para faturar todos os meses 1 milhão de reais dentro desse escopo? Não, porque não vai ser todos os meses que você vai ter um projeto para orçar de 500 mil reais. E assim, se você já entendeu, o projeto de 500 mil reais, ele te dá um risco muito maior. Então, você precisa mitigar esse risco através de previsibilidade. A previsibilidade ela vem através de você ter um produto bem definido, você ter fornecedores bem definidos, você ter um software que vai fazer com que esse produto seja garantido uma boa integração entre projeto, venda e a fábrica. Então, para tudo isso, você precisa estar muito bem alinhado para que você consiga repetir esses formatos. Então, vamos lá. Qual que é o escopo de uma empresa hoje que fatura mais de 1 milhão de reais? O primeiro ponto e o principal é que você tenha escala ou escalonamento, né? A gente fala escala com uma maneira simplória e ampla de falar sobre a escala, mas tudo que você precisa escalar e você não tem um gráfico boca de jacaré, o que seria o gráfico boca de jacaré? Eu tenho os mesmos custos aqui, ou oscilando pouca coisa, então eu tenho a linha dos custos e eu tenho uma linha superior de faturamento. Então, a linha ela vai abrindo uma distância entre eu aumentar o meu faturamento e eu manter os meus custos muito parecidos. Se eu faturar 100 é um custo, se eu faturar 1 milhão é praticamente o mesmo custo. Quando você tem uma indústria, no caso da indústria moveleira, que quando aumenta todo o meu faturamento, bastante dos serviços são ancorados em percentual. Eu tenho que ter um custo elevado de contratações extras para atender aquela demanda. Eu não tenho uma grande escala. É óbvio que quando eu tenho processos mais bem definidos e uma tecnologia por trás, eu consigo manter muito mais essa linha. Por quê? Porque eu consigo, a partir dali, então conseguir produzir muito mais, né? Então, quando eu produzo bastante, a minha capacidade aumenta exponencialmente de produção, eu consigo ir até uma faixa de faturamento sem precisar mexer na minha estrutura. Então, esse é o grande diferencial entre escala e escalonamento. Então, quando você começa a ganhar esse título aí, eu vou te falar porque são poucas empresas no Brasil que estão nessa faixa.
né? Em São Paulo, por exemplo, tem poucas empresas, um pouco menos de 200 empresas que já tem mais que 10 funcionários, olha só, né? Dentro de fabricantes de móveis no Brasil. É claro que tem empresas enormes e tem empresas intermediárias aí. Então, quando você entra nesse nível de escala, a primeira coisa que você precisa são tecnologias, tanto do software, tá? Que é a nossa área principal de atuação. Então, tanto do software, você precisa ter um software que te permita vender com segurança e agilidade no orçamento. Você precisa que esse software te forneça informações técnicas que vão do projeto à produção. E esse software tem que te permitir que você integre diversas fontes de venda, né? Diversos vendedores. Então, assim, eu posso ter uma loja aqui, posso ter uma loja na Zona Sul, eu posso ter uma loja em Alphaville, eu posso ter uma loja em cada local, que todos eles estão falando a mesma linguagem em termos de produto. Então, o seu software tem que te permitir isso. Porque quando eu começo a ganhar escala, se eu não tiver isso dentro da minha ferramenta de software, o que vai acontecer? Eu vou ter que ter alguém fazendo essa gestão. Que seja o dono, que seja uma pessoa, um funcionário, que seja alguém capacitado para fazer essa gestão. E ainda assim, eu com certeza vou ter falhas. Porque a partir do momento que você faz isso e você tem um software gerenciando o seu produto, o que seria gerenciar? Você deve conhecer aí algumas empresas que trabalham com o que a gente chama de estúdio. São bibliotecas fechadas que te permitem fazer poucas alterações no produto, né? Então, você tem ali combinações de módulos que são já atendem uma grande parte. A gente fez aqui também alguns assuntos relacionados a essa diferença, mas você entende que, de fato, você consegue ter um produto mais, o que a gente chama de, não é engessado, mas um produto com um pouco mais de regras, onde eu não dou total liberdade para quem está fazendo um projeto com aquela ferramenta. Então, eu fico sempre atrelado a informações que a fábrica me permite para que eu possa fazer. Com isso, um software bem configurado e bem estruturado, você consegue sim expandir, capilarizar o seu produto de forma mais segura, tá? Então, quando você faz isso de forma segura, você consegue criar um hub de venda. Então, a gente sabe que ainda a venda ela acontece num time longo, né? Então você tem um atendimento, você tem a realização do projeto ou a viabilidade de um projeto que venha de um parceiro, de um arquiteto, coisa desse tipo. Então você sabe que o time de venda ele é grande. Então eu preciso ter uma equipes, né, de vendas atuando todos os dias para que eu tenha uma previsibilidade de faturamento. Como é que eu faço isso? Justamente, eu tenho que ter essa segurança, porque imagina várias pessoas vendendo, fazendo projeto cada um de uma forma e não integrado isso com a minha produção, com o que eu faço no meu produto. Isso não vai te dar escala, muito pelo contrário. Quanto mais vender, mais problema você terá. Ok, defini isso. E agora? Como é que eu faço? Eu preciso abrir meus canais de vendas, lojas. E aí você tem basicamente dois caminhos para fazer isso. Você pode fazer com seu capital, com capital próprio. Então você vai lá, vai realmente abrir uma loja nova, né? Ou parcerias. Então você tem N formas de fazer isso. Parcerias com construtoras, parcerias com arquitetos, com outros profissionais, com imobiliária, de repente setores que te tragam
maior repetição na venda, porque hoje as vendas de imobiliário, elas raramente elas acontecem várias vezes, né? Acontece às vezes do cliente fazer uma cozinha, depois voltar para fazer o restante do apartamento, da casa, ou até mesmo que você consiga penetrar ali o âmbito familiar e vender para várias pessoas naquela família, porque geralmente parece um fenômeno até engraçado, né? Mas sempre acontece de um troca de casa, compra apartamento. Outro dia eu peguei uma família que eles compraram 7 apartamentos juntos. Então imagina só, você vai pegar os 7 para fazer, né? Ou você vai pleitear aquela venda ali. Então acontece isso, mas não é o natural. O natural é o quê? Você atende um cliente hoje, o cliente vai ficar satisfeito, mas ele basicamente dependendo do produto que você trabalha, da forma que você trabalha, você vai dar pelo menos de garantia para ele 5 anos. Né? Algumas empresas dão 10 anos. Entende-se que esse é o timing que seu produto vai durar. Então, a menos que ele queira renovar, a menos que ele troque de casa, ou que ele, por algum motivo, ele precise, ele vai te demandar novamente só daqui 5 a 10 anos. Então, imagina só, você tem essa característica de mercado, então você precisa buscar parcerias ou buscar um modelo de negócio que te permita vender mais para o mesmo cliente, que é o que toda empresa busca, né? E até fazer disso uma maneira de gestão, porque eu posso gerir os meus contatos, gerir os meus clientes, para que eu conheça quais etapas que eles estão de vida mesmo, né? Que mudanças que eles estão tendo para que eu consiga vender mais para o mesmo cliente. Então, beleza, a gente falou do software que você precisa ter nesse momento de escala e você precisa ter muito bem estruturado um modelo de venda. Né? O que seria bem estruturado um modelo de venda? Não é só a quantidade de vendedores que você tem, não é só o volume de vendedores e tampouco o volume de faturamento. Você precisa realmente ter. Primeira coisa que um setor de venda de qualquer empresa ele precisa ter você precisa ter um mapa de venda. Você precisa ter um mapa de quais são os passos que aquela venda tem que acontecer. Sempre que você queima passos nessa venda, você tem ou um problema de entrega, na entrega depois, ou você tem uma falha na conversão da venda. Né? Se for a falha na conversão da venda, ainda tudo bem. Não é bom que tenha, mas você consegue rapidamente enxergar que você está tendo uma falha. Às vezes é um vendedor seu, uma pessoa que está perdendo muita venda, o aproveitamento dele está muito baixo, quer dizer que ele não está cumprindo os passos, muitas vezes, que você estipulou no seu modelo de venda. E aí você pode reciclar, treinar e por aí vai, para que ele comece a performar melhor. Mas quando você tem um problema onde a venda é mal feita, aí esse sim é um problema que a vaca torce o rabo, porque o problema ali vai ficar... ele pode te gerar muito custo a ponto de um projeto ele virar ser inviável. Né? Você pode inviabilizar uma venda ou até mesmo ter grandes prejuízos por causa de uma venda mal feita. Mas como é que você se protege disso? Você se protege exatamente treinando, tendo uma plataforma de vendas com todos os passos bem estipulados, né? E você tendo o monitoramento dessas vendas. É claro que sempre que a gente fala de escala, a gente está falando de números, a gente está falando de crescimento, a gente precisa, de novo, o que vai mais fazer esse modelo funcionar em termos de projeto é quando você tem um produto bem estipulado e regulado por uma ferramenta de projeto.
Então, dentro do projeto lá, o seu vendedor, o seu cliente interno, aquela pessoa que está atendendo o cliente, ele só vai realmente fazer algo errado quando ele, ou pela ciência, ou se ele fugir muito da regra, né? E aí é sinal que ele não foi treinado, ou que realmente, se ele foi treinado e ele comete esse erro 1, 2, 3 vezes, que talvez você tenha que avaliar a intenção desse seu funcionário, ou de repente o perfil mesmo, se é um perfil para estar à frente de vendas ou não. Beleza? Então, quando você tem isso, você percebe que é uma escala, é uma coisa puxando a outra. Então, essa escala, eu tenho um software, eu tenho uma me fugiu a palavra totalmente. Capilarização, né? Então, você tem a capilarização de vendas. Então, tenho várias pessoas vendendo, fazendo o meu processo de venda. Inclusive, existe uma metodologia hoje muito usada no mercado que se chama receitas previsíveis. Então, você pode dividir o seu processo em alguns momentos. Eu tenho um momento de atrair o cliente, que às vezes é pelas redes sociais, às vezes é por que a gente chama de inbound marketing. Você pode fazer conteúdos que vão atrair uma grande gama de clientes. Pode ser participar de eventos, pode ser até mesmo prospecção fria. Mas quando você prospecta frio ou faz alguma ação desse tipo, vão chegar pessoas que nem sempre é o perfil. Então, aí entra um outro papel, que é a qualificação do cliente. Então, eu vou qualificar esses clientes para saber se esse cliente ele é um cliente para agora, ele é um cliente em potencial, então ele passa a virar um prospect. Esse prospect ele vai depois ser classificado e saber, bom, eu posso vender para esse cara hoje, eu vou vender para esse cara daqui 3 meses, eu vou vender para esse cara daqui 1 ano, ou simplesmente eu descubro que o cliente não é qualificado. O qualificado quer dizer que ele é totalmente descartado? Não. Você pode fazer de tempos em tempos uma reavaliação. Lembra sempre que o lead ele tem um custo, né? A gente chama no corporativo de CAC, que é custo de aquisição do cliente. É muito usado principalmente no marketing digital, porque você consegue metrificar isso com facilidade. Então o cara faz um anúncio, quanto que eu investi no anúncio, quantos clientes me deram no custo do lead, né? E quantos eu converti. Esse valor de conversão eu vou dividir, vou ter uma matemática ali bem básica, onde você vai descobrir qual foi o custo de aquisição desse cliente. E aí você mede a saúde do seu negócio por isso. Porém, tem alguns custos que parecem estar meio camuflado, que é o quê? Poxa vida, você tem um arquiteto que está indicando que está levando uma comissão, você tem custos de atendimento a vários projetos simultâneos, então eu tenho ali o meu time de venda trabalhando e não são todos os clientes que fecham. Então, o cafezinho da minha loja, tudo isso é custo de venda. Então, esse custo faz parte do CAC. Então, quanto que é o meu custo de aquisição desse cliente? Quanto que eu estou gastando para adquirir um novo cliente? Esse custo vai fazer total diferença na sua operação. Mas ele precisa acontecer. Essa máquina chamada vendas, ela precisa caminhar, ela precisa andar, ela precisa produzir negócios, ela precisa estar funcionando. E para isso você precisa dessa estrutura. Ninguém, absolutamente ninguém que está no mercado, que fatura acima de R$1 milhão, não tem um modelo de vendas. E aí, quais são alguns modelos que você pode utilizar aí para a escala? A gente falou de loja própria. Então, você pode ter uma loja própria sua, como todos
se você já minimamente entende aí de negócios, né? Tem grandes empresas que escalaram com o modelo de franquias, né? Que é você estruturar bem o seu modelo e aí você repassa esse modelo para parceiros de negócio. Pessoas que vão talvez abrir uma loja sua, vão comprar o seu produto, vão representar a sua marca lá na ponta. Isso vai demandar treinamento, vai demandar processos, vai demandar uma série de coisas da sua empresa, mas ela não demanda a operação. Então, isso vai te fazer esse modelo. Outro modelo bem comum que é utilizado no mercado são os modelos que o pessoal chama de 4.0, que não necessariamente eu tenho uma responsabilidade. E agora, muitos parênteses, responsabilidade, a partir do momento que você subsidia o seu produto para alguém, automaticamente você tem uma certa responsabilidade com a entrega. Então, se engana as pessoas que acham que vão simplesmente colocar um monte de gente para vender o seu produto de maneira irresponsável. Não é responsável, mas que não tenha compromisso com o resultado final. Porque, historicamente, todas as vezes que deu problema nesse mercado, quem lembra aí da WW, de problemas que tiveram de empresas que as fábricas tiveram que arcar. E não é diferente, né? Nada mudou. Então, a lei do consumidor é a mesma, tudo é o mesmo mercado. Então, assim, se alguém fizer sacanagem e seu nome estiver envolvido, provavelmente vai sobrar para a sua empresa. Mas é um modelo de negócio, onde você vai, você capacita, e aí muda o relacionamento desse vendedor com a sua loja, com a sua fábrica, e por aí vai. Você tem, então, esse modelo de franquia, o modelo de franquia bandeira branca, né, que é o que eu chamo aí, que é o que tem mais sido de certa forma disseminado hoje em dia, né? É o modelo que está em alta, que é o que é justamente esse modelo que a gente falou. O cara vai lá, ele abre uma fábrica, você se filia e aí você simplesmente vende o produto, faz com que esse produto chegue até o seu cliente final. E não necessariamente a loja tenha que te dar um respaldo, a fábrica tem que te dar um respaldo, ou você, franqueador, tem que dar um respaldo para esse cliente. Você só precisa ter um bom filtro para saber se o cara realmente sabe o que está fazendo e vai garantir o seu produto. Enfim, e são até formas de você crescer ou não nesse mercado, né? Então, a gente tem franquia, loja própria ou lojas com terceiros, e nós temos aí as bandeiras brancas. Esses são os modelos aplicados hoje. Você pode desenvolver um novo, você pode trabalhar com parcerias, você pode, enfim, desenvolver o seu comercial de acordo com a sua equipe, com a galera que você tem aí. Mas o principal disso é que a gente consiga ter escala, né? E a escala, ela vai ser subsidiada por esse modelo de venda, por um produto bem interligado, e aí eu vou para a última etapa, que é a fábrica. A fábrica, nessa etapa, ela é muito importante. É muito importante não, acho que a única maneira viável é você ter uma fábrica automatizada. Eu posso ter, de repente, altos faturamentos com uma fábrica totalmente manual? Claro que é possível. É totalmente possível. Agora, a dificuldade é muito maior. Não porque você não consiga fazer isso, é porque hoje a oferta de mão de obra qualificada e que quando a gente fala de uma empresa faturando milhões, né? Milhões seria aí acima de 1 milhão, você precisa ter um produto, um alto valor agregado nos seus produtos. Então, como é que eu faço isso com mão de obra de terceiros, né? Como é que eu faço isso com uma mão de obra especializada se eu tenho um mercado defasado hoje de geração dessa demanda? Eu não tenho mais formando tantos
marceneiros assim, até porque não se tem escola. Não estou falando de escola formal. Você tem lá cursos do Senai, por exemplo. Agora, você tem muita dificuldade de encontrar empresas para esse funcionário seguir o aprendizado dele que trabalhem no modelo que ele aprendeu, que é pegar um móvel e fazer do começo ao fim. E muitos desses se enveredam por abrir o seu próprio negócio e começar lá pequenininho, como a gente começou o vídeo aqui falando, né? Que é o primeiro momento, ok? Então, essa demanda ela acaba sendo muito menor do que a demanda que o mercado tem. Então, por isso, é quase impossível você fazer isso de maneira analógica, sem ter uma tecnologia por trás. E aí você vai precisar de várias máquinas, né? Vários tipos de processo que você vai automatizar. Né? Você vai automatizar o corte, que pode ser numa seccionadora automática, pode ser num centro nesting, pode ser numa halter, pode ser, enfim, de várias maneiras, mas você vai precisar ter uma máquina automatizada. Você vai precisar automatizar fita de borda. Então, a colagem de fita de borda, que já te dá um acabamento, que já dá uma finalização. Você vai precisar de uma gestão desse processo. Se você conhece bem o processo de fábrica, como eu conheço e acompanho diversas empresas, você vai entender que uma das principais dificuldades que existem dentro da empresa não é fabricar o móvel, é garantir que todas essas peças cheguem até o cliente. E aí, como é que eu faço muitas vezes? Para garantir isso, e eu não tenho uma ferramenta, o cliente acaba montando. Existem grandes empresas que têm sistema de montar a caixa, o caixote, que a gente chama, para mandar para o cliente montado. Porque ele não tem um sistema de gestão eficiente. Ou talvez seja uma opção, mas para pensar comigo, se você não tiver um produto com grande valor agregado, quanto de espaço físico você precisa para armazenar um produto montado? Então, são todas vertentes que você... É lógico que ao longo dessa jornada que você está construindo, você passou pela fase 1, você passou pela fase 2, pela fase 3... Para chegar na 4, você já está muito bem treinado e já mostrou que veio, porque ninguém chega a faturar mais de 1 milhão trabalhando mal, trabalhando ruim, trabalhando errado. E longe de nós aqui do canal, do podcast, falar que, enfim, querer te ensinar a roda, né? Querer descobrir a roda aqui. A gente sabe do potencial das empresas e a gente sabe que, de igual forma, a gente está aí para ajudar as empresas a se estruturarem. Eu já conheci empresas pequenas que funcionam muito bem, assim como eu já conheci empresas gigantescas que não funcionam bem. Mas quando se tem giro, quando se tem fluxo, muitas vezes essas soluções ou essas situações elas perduram e até numa situação onde a empresa não tenha problemas financeiros, talvez, mas ela, ao longo do tempo, ela vai entendendo que ou a gente, numa pequena análise, você descobre que eu conseguiria faturar muito mais do que eu faturo hoje. E não chego nesse nível de escala, apesar do investimento, apesar de colocar muito dinheiro. Muitas vezes a gente vê empresas que têm milhões investidos em maquinário, em software, e por isso não funcionar bem. A gente vê empresas que têm um investimento muito menor, um time muito menor e com um faturamento mais eficiente, uma saúde empresarial, a empresa rodando muito melhor por conta de justamente não ter essa necessidade de
tanta tecnologia ou o equilíbrio. É o equilíbrio entre a tecnologia que tem sendo bem utilizada e outros que a tecnologia, apesar de ter muito, né? Tem um caso emblemático aqui que aconteceu em São Paulo, uma empresa que era realmente um grande potencial, era uma grande empresa que tinha milhões investidos em máquinas de altíssimo nível, de primeira linha, e que simplesmente deixou de existir porque a minha leitura, a leitura que eu faço justamente por falta de ter tecnologia para tocar tudo isso. Não adianta você ter máquinas com potencial gigantesco e não ter um software integrado, não ter uma inteligência nos processos que vão te facilitar a realmente extrair o maior potencial dos seus equipamentos, do seu investimento. Então, basicamente, para você chegar nesse nível, um dos pontos que a gente não tratou aqui, mas que é importantíssimo, é você ter a construção de marca, né? Se você acompanha bem esse mercado, nós temos algumas marcas que você vê claramente a força da marca específica. Eles não precisam falar de produto, eles não precisam falar de processo, eles só precisam falar o nome da marca, porque eles construíram um ativo da marca. Então, se você está aí no segundo, no terceiro nível, e você quer evoluir, é algo que você precisa hoje pensar em como você vai construir a sua marca, que posicionamento que você vai ter, de que forma você vai fazer com que o cliente faça a leitura do seu posicionamento, de você ter realmente um plano. Então você percebe que não é algo que você simplesmente consegue fazer por uma parte só, né? Você precisa ter um conjunto de ações dentro da sua empresa e para isso você precisa já estar estruturado. Eu vejo bastante empresas que têm o dono sempre vai ser o satélite da empresa, ele sempre vai ter ali a sua importância muito, muito latente. Mas você vê que alguns empresários eles não conseguem capacitar, né? Fazer com que os talentos se desenvolvam também ao lado. Então, o que ele fica? Ele fica centralizando, mesmo que não é a intenção dele. Mas o fato de não treinar, tem uma frase que eu gosto bastante, que você pode... É melhor você treinar uma pessoa 1000 vezes do que você fazer aquilo pro resto da vida. Então, quando você treina e você capacita pessoas para fazer aquilo que você faz hoje, você está simplesmente... você já comprou aquelas horas, né? Então, a quantidade de horas que você tem disponível no seu dia, se você tem aí, faz a conta, se você tem 200 funcionários, você tem aí uma capacidade produtiva absurda, enorme. Mas se você não faz um bom aproveitamento, é o que a gente está falando aqui, de todos os pontos, da tecnologia, das máquinas, das pessoas, de todo o seu potencial, você vai extrair muito menos do que você precisa. Mas, para a gente chegar nesse quarto nível, é importantíssimo que eu tenha esses pilares. Tá? E que se repita e que eu tenha uma filosofia de melhora. Então, todos os dias eu vou trabalhar esse melhoramento da minha empresa, dos processos, de produto. É uma coisa que não acaba nunca. Se você está disposto a chegar nesse quarto nível, você tem que saber disso. A sua luta não vai acabar tão cedo, porque o mercado se inova, o mercado mexe, e você precisa trabalhar as inovações para que a sua empresa ela fique obsoleta por você mesmo, e não que outras empresas tornem a sua empresa obsoleta, porque aí realmente você está quebrado. Se alguém tornar o seu produto obsoleto antes de você corre um sério risco de não recuperar nunca mais. Então, o recado é esse.
eu acho que é bem isso que a gente precisa que você entenda, são os 4 níveis. Então, esse é o nível que eu chamo que é o Category King, é o rei das categorias do moveleiro. E aí aqui a gente fala especificamente para moveleiro sob medida e planejado, né? Então, que tenham um DNA da tecnologia. Então, esse os 4 níveis que eu quero que você entenda. E aí, dentro desse 4 níveis aqui, você pode ir longe. Até 100 milhões de reais, você tem liberdade para avançar. Já pensou nisso? Então é isso, gente. Deixa aqui o seu like, né? Se você achou interessante, comenta aqui qual o nível que você tá, manda um recadinho pra gente aí, vamos adorar interagir. E é isso, acompanha aí o nosso canal e te vejo no próximo.